Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, por esse momento. Obrigado porque é o Senhor que nos convocou hoje para estarmos aqui e adorarmos ao Senhor, o nosso grande Deus, no nome poderoso de Jesus e no poder do Espírito Santo, Pai. Obrigado por isso e graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor é soberano e a sua soberania é também boa e agradável, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gente, deixa eu abrir aqui rapidinho e a gente dá início à exposição. Boa noite. Para mim, deixa eu começar me apresentando, né? Eu sou o professor Eduardo Barnabé, tive o prazer de ser aluno do Rafael e do Matheus, que estão aqui. E, gente, para mim é um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço enormemente o convite. É sempre muito bom a gente conhecer um pouco mais do rostinho diversificado do corpo de Cristo, que está espalhado por aí, aqui por Brasília. Então, eu inclusive aproveito para trazer um abraço caloroso, estendendo a destra da comunhão lá da minha igreja Presbiteriana Redenção. E é muito bom, gente, poder estar aqui com vocês para compartilhar um pouco mais desse tema. Eu coloquei como título dessa reflexão de hoje sobre o mistério da comunhão, ou melhor, o mistério da participação na comunhão. A gente vai entender por que eu coloquei essa expressão participação, que é muito importante para a gente hoje. E o que eu gostaria de refletir com os irmãos é uma tentativa de fazer algo que pode soar um tanto estranho, não para vocês que estão aqui fincados na tradição anglicana, mas certamente para os ouvidos evangélicos isso soaria no mínimo curioso, que é tentar unir o dia de Todos os Santos, que é muito importante para o calendário cristão, com o dia da Reforma Protestante, né? O que essas duas coisas têm a ver? E eu achei muito propício a gente analisar o texto, que inclusive vocês já leram aqui na liturgia, de 1 João, a carta que João endereçou, a sua primeira carta, e especificamente o capítulo 1, a gente vai ver qual é a relação entre comunhão e o tema muito importante, muito caro para o apóstolo João, da luz versus trevas. Então a gente vai tentar fazer essa conexão, gente, especificamente tentando enfatizar a importância do tema da comunhão dos santos, esse mistério específico de que nós não só testemunhamos uma comunhão que nós somos distantes, pelo contrário, a gente testemunha de uma comunhão que a gente participa misticamente dela. E eu gostaria de trabalhar isso. Eu vou ler novamente esse texto com vocês, e eu gostaria que vocês mantivessem esse texto aberto. A gente vai tratar ele assim de maneira bem detalhada e próxima, que está lá em 1 João capítulo 1, dos 10 primeiros versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Gente, eu vou ler até aqui e depois eu leio novamente a segunda parte desse texto. O que tem a ver, gente, vamos colocar assim, essa pretensão do cristianismo de que a gente participa na comunhão? Eu quero falar um pouco sobre isso. E isso tem tudo a ver com o dia de Todos os Santos, que é um dia específico na tradição da igreja, onde a gente relembra da comunhão que nós temos com os mártires da nossa fé, aquelas pessoas que dedicaram a sua vida ao Evangelho a tal ponto de terem que entregar a sua própria vida por amor de Cristo. E a gente não só olha para esses eventos tristes
de maneira distante, mas de alguma forma a gente se sente participante desse martírio, né? Eu costumo lembrar, por exemplo, daquele evento fatídico, há alguns anos atrás, na época do Estado Islâmico. Eu não sei se vocês lembram, daqueles 20 ou 19 homens que foram levados para a praia e tiveram as suas cabeças decepadas pelo Estado Islâmico. Eu lembro que houve uma comoção da internet, eu inclusive, na época era muito o Facebook, né? Eu não sei se vocês são das redes sociais aí, mas eu inclusive coloquei lá que eu faço parte do povo da cruz. Então muita gente colocou esse perfil nas redes sociais, e é interessante porque a gente olha para aquele evento, a gente se compadece, mas de maneira muito intuitiva, quase que visceral, a gente não olha aquilo só à distância, a gente se sente participante daquilo, como se o martírio daqueles irmãos fossem o martírio da própria igreja. E a minha questão é tentar explorar de onde vem esse sentimento de conexão íntima que nós temos com os nossos irmãos, aquilo que tradicionalmente a gente chama de comunhão dos santos, e que particularmente a gente lembra nesse dia. E eu acho que esse texto fala exatamente sobre isso, tá? Então, assim, para uma nota introdutória, eu diria o seguinte: nós vamos falar, gente, de talvez um dos núcleos centrais do Evangelho. É muito importante que eu enfatize isso. E o Evangelho, ele tem a ver, em primeiro lugar, com uma relação. E é isso que o apóstolo João está tentando enfatizar. Não só uma relação, mas uma relação que se tornou disponível para nós e que nós somos testemunhas dessa relação. E a gente é uma testemunha de um tipo muito específico, tá? A gente é uma testemunha que eu vou chamar de testemunha sacramental. Daqui a pouco eu vou explicar o que isso significa. Mas perceba aí, no primeiro versículo desse texto, olha só a alegação que João faz da relação que ele teve com Jesus. Olha só o que ele diz, ele fala assim, ó: o que era desde o princípio, o que temos, atenção, ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Gente, essa é uma afirmação muito forte, é uma alegação que a gente não vê o tempo inteiro nas Escrituras. O que João está dizendo é que ele experimentou o próprio Deus por meio de Jesus. Não só isso, ele chega a dizer que ele apalpou, que ele tocou. Eu não sei se vocês perceberam a expressão aí. Ele apalpou o verbo da vida. Ele não está falando unicamente que ele tocou no corpo de Jesus. Ele está dizendo que quando ele teve contato físico com o próprio Deus encarnado, com o próprio corpo de Cristo, por meio, por assim dizer, da face e da interação com Jesus, ele teve um contato com o próprio Deus, a ponto dele dizer que ele pôde ter tocado no próprio Deus. Perceba aqui que é muito forte essa alegação. Inclusive, ele chega a descrever essa relação que ele teve com Jesus num nível bastante sensorial. Vocês perceberam? Ele fala que ele ouviu de Jesus. Ele não só ouviu, mas ele também viu com seus próprios olhos. Ele contemplou as mãos deles, dos apóstolos e de João, apalparam o próprio Deus por meio de Jesus. Então aqui você tem uma ênfase muito concreta, muito visceral, muito, vamos colocar assim, palpável da experiência com o próprio Deus por meio de Jesus. Então a gente tem, no coração da fé cristã, a gente tem uma relação que se tornou disponível. Deus veio até nós. E agora a gente tem relacionamento direto com o próprio Deus, a ponto de eu poder falar que eu toquei no próprio Espírito de Deus quando eu tive contato com a pessoa de Jesus. Ele, João, apalpou o verbo da vida. Ou seja, a gente poderia dizer, João teve comunhão com Jesus, e ao ter comunhão com Jesus, ele teve, e os apóstolos também, tiveram comunhão com o próprio Deus. E é isso que eu quero explorar aqui. Depois que ele descreve, gente, essa relação sensorial, concreta que ele teve com o próprio Deus, por meio de Jesus, ele afirma que ele se torna testemunho dessa relação.
Olha o versículo 2 aí, ó. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, atenção, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. Então aqui, gente, não se trata, atenção, eu preciso insistir nisso, tá? Quando a gente fala de testemunho cristão, não estamos falando meramente de uma proclamação verbal do Evangelho. É claro, gente, que isso é central para a nossa fé, né? Inclusive, essa é uma das marcas do movimento evangélico, a insistência de que a gente precisa pregar proposicionalmente a palavra de Deus. Mas atenção, antes de falar de uma proclamação verbal, existe algo que é ainda mais fundamental que isso e que é anterior à proclamação verbal do Evangelho. O fato de que a gente não é meramente uma testemunha no sentido de anunciar verbalmente, é claro que isso está envolvido no texto, mas a gente é testemunha de uma relação que a gente tem com Deus. É isso que João está tentando comunicar. Ele está tentando comunicar, de fato, uma comunhão, algo cotidiano, concreto, que para ele se tornou, por assim dizer, no bom sentido da palavra, trivial. Ele está querendo comunicar isso para as outras pessoas. Um relacionamento genuíno que ele agora tem com Deus, por meio de Jesus, ele quer se tornar testemunha. Não só quer se tornar, como ele está falando, que se tornou testemunha disso. E aí ele fala algo muito interessante. Olha o versículo 3 aí, ó. Perdão, olha o versículo 2 ainda. E vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Gente, isso daqui é um detalhe muito interessante. Ele está dizendo que ele é testemunho de uma relação que não começou com ele, mas que já existia no próprio Deus antes da fundação do mundo. É uma relação que, do ponto de vista aqui do apóstolo, é uma relação eterna e que já existia no Pai, fazendo uma referência clara aqui, gente, ao núcleo do Evangelho, que é a autorrevelação de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é curioso a gente olhar para a comunhão não como algo que a gente inaugura, a gente vai falar um pouco sobre isso lá no final, mas a comunhão como algo que já existia na eternidade e que Deus compartilha conosco, tornando possível que a gente participe dessa comunhão que já existia no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porque o Pai sempre amou o Filho no Espírito Santo. Então isso é algo interessante. João aqui, ele não é testemunha de algo que ele está vendo à distância, percebe? Eu posso tentar proclamar algo que eu não participo de perto. E aqui eu estou usando uma palavra muito interessante. Eu estou chamando essa testemunha de testemunha sacramental. Vocês devem estar acostumados, o pessoal aqui é anglicano, né? Então, poxa vida, eu vou ensinar sobre sacramento para anglicanos. E eu peço licença para isso, né, gente? Porque eu sei que vocês estão acostumados com esse conceito. Mas olha que interessante, o que eu estou chamando de testemunho sacramental é que não é meramente, quando a gente usa essa expressão, a gente costuma fazer uma separação entre um sacramento e um mero símbolo, né? O que seria um símbolo? Para pensar, um símbolo aponta para uma outra coisa do qual aquele símbolo não participa. Pensa aí, para usar um exemplo bem simples, numa placa de trânsito. Numa placa de trânsito que está apontando para que você vá na direção. Pensa aí, por exemplo, uma placa que está falando que vai ter um trevo a 500 metros. Aquela placa está distante daquele trevo e ela está simplesmente direcionando o seu olhar para alguma coisa que vai acontecer depois daquela placa. Ou seja, a placa não está dentro do trevo em si, ela só aponta, ela é um mero norte, ela não participa daquilo que ela está chamando a atenção. Diferente, por exemplo, do sacramento, que de fato ele tem a função de um símbolo, ele aponta para uma realidade do qual o sinal é menor do que a realidade apontada, mas ao mesmo tempo que ele aponta, que ele direciona, ele participa daquilo. Para dar um exemplo, gente, pensa na criação. Tem um teólogo que eu gosto muito, chamado Hans Boersma, ele fala muito sobre isso. Ele diz que a criação de Deus, ela é sacramental, no sentido de que a criação aponta para o seu Criador, mas ao mesmo tempo que ela aponta, ela também participa
dentro, por assim dizer, da existência de Deus, porque Deus sustenta continuamente a sua criação. Não é isso que a gente defende? Que os céus e a terra proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, a criação de Deus, ela é um grande sinal, ela é uma grande seta, nos direcionando para o Criador, mas ela não é uma seta distante, porque a existência de tudo aquilo que Deus criou, inclusive nós, existe, por assim dizer, dentro da palavra do poder de Deus, que a sustenta continuamente. Então a criação aponta e participa, em alguma medida, da existência soberana de Deus. Ou seja, a criação ela não é um mero símbolo, ela é uma realidade sacramental, que depende da existência e da palavra de Deus. É assim que é a testemunha. Nós somos testemunhas, e eu quero afirmar junto com o apóstolo João, que nós também temos essa função. Mas atenção, João não está testemunhando algo que é estranho para ele, algo que ele não conhece. Pelo contrário, ele está tentando chamar a atenção das pessoas para algo que ele vive, participa concretamente. Ele não é uma mera testemunha distante, ele é uma testemunha sacramental. Ele tem uma comunhão real com Deus. E ele quer que as pessoas não só escutem falar dessa comunhão, mas ele quer trazer as pessoas para viver dentro dessa comunhão que João participa, que sempre existiu eternamente. É por isso, gente, que eu insisto nisso. A fé cristã não se baseia unicamente numa proclamação verbal, mas numa demonstração real do centro da nossa fé, que é essa relação no qual nós participamos, trinitária. É por isso que eu gosto muito da metáfora da adoção, né? Nós somos adotados em Jesus. É como se Deus, por assim dizer, é como não, de fato é, Ele nos traz para perto, para dentro dessa grande família divina, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gente, olha que interessante isso. Agora tem mais um detalhe que eu quero destacar no versículo 3, para tentar insistir no peso desse mistério participativo na comunhão. Versículo 3, ele diz assim, ó: o que temos visto e ouvido. Eu acho muito interessante essa insistência do apóstolo, né? De mostrar esse aspecto sensorial, histórico, visceral da nossa fé. Ele realmente esteve com Jesus, num relacionamento genuíno. E ele continua: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais, atenção, comunhão conosco. Olha, gente, eu acho isso muito curioso. Ele não simplesmente falou assim, ó, eu estou testemunhando de algo para que você tenha comunhão com Deus. Não, ele foi um pouquinho mais pretensioso. Você percebeu? Ele está falando assim, ó, eu estou testemunhando de algo para que vocês, você inclusive, tenhamos comunhão com os apóstolos. Percebeu isso? O conosco aqui, gente, é João e os apóstolos. O que ele está querendo dizer com isso? Gente, é claro que essa comunhão que ele está convidando as pessoas para terem com eles, com a igreja de Jesus, com a igreja apostólica, não é baseado na força e nos méritos do apóstolo. Tanto que ele tem o cuidado, lá no final do texto, de falar a natureza dessa comunhão. Ele fala assim, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Mas aqui tem um detalhe muito interessante, que é a importância da igreja, da comunhão dos santos, para comunicar a comunhão que sempre existiu dentro da divindade, no Pai, Filho e Espírito Santo. O que João está querendo comunicar é o seguinte: ele acredita tanto que a comunhão que ele tem com os irmãos é uma participação na comunhão com Deus, que ele se sente à vontade de convidar outras pessoas para participar dessa comunhão. E ao fazer isso, ele está atestando que a comunhão da igreja é uma extensão da comunhão trinitária. Vocês percebem isso daqui? Gente, isso daqui é muito importante. E o peso, por assim dizer, dessa promessa é grandioso, é fundamental. Quer dizer,
Eu não posso pretender ter um acesso a Deus de maneira imediata, excluindo, por assim dizer, a comunhão que eu tenho com os meus irmãos. E essa comunhão é tão forte, ela é tão sobrenatural, num certo sentido, que quando você olha para um irmão que você nunca conheceu, mas que está sendo martirizado lá no Oriente, como os nossos irmãos coptas foram martirizados, que você se sente, por assim dizer, conectado, próximo dele. Por que isso acontece, gente? Porque essa comunhão que você tem com seus irmãos, do qual você nunca conheceu, é a comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre tiveram na eternidade, mas que foi graciosamente estendido, não a você diretamente, atenção nisso, mas à igreja. É por isso, gente, que a gente precisa incluir na nossa tarefa evangelizadora a igreja local. Isso é muito importante. Ao longo da história da igreja, sempre houve uma proximidade muito grande entre a missão da igreja e a eclesiologia, a doutrina de quem a igreja é, e a tarefa e a responsabilidade da igreja local nessa missão. Por quê, gente? Porque a gente não pode simplesmente comunicar e falar de algo que para os ouvidos das outras pessoas vai soar distante. A gente tem que demonstrar e convidar essas pessoas para experimentar essa comunhão genuína, que não é nossa, mas sim a comunhão do próprio Deus. E aqui a gente vai para a segunda parte do nosso texto. Algo muito interessante acontece quando a gente vai para essa segunda parte. É que parece que o apóstolo João mudou de assunto do nada. Eu não sei se vocês já tiveram essa impressão. Quem esteve atento aí à leitura na liturgia, pode talvez ter pensado nisso. E eu queria ler com vocês a partir do versículo 5, tá? Atenção aí no versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele, da parte de Cristo, temos ouvido e vos anunciamos, é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Gente, e o assunto de antes? A gente poderia perguntar. Parece que ele mudou abruptamente, né? Ele estava falando sobre a experiência histórica, concreta, temporal que ele teve com Jesus, e por meio disso ele pôde apalpar o próprio Deus, e ele se torna testemunho dessa relação, dessa comunhão. Aí, entre aspas, do nada, ele começa a falar de luz e trevas, de confissão de pecados, de verdade e mentira. Essa é a grande questão. O que o post tenebras lux tem a ver com comunhão? O que reforma tem a ver com o dia de todos os santos? Será que a gente está forçando a barra? Gente, eu insisto que não. João aqui não mudou de assunto, tá? Mas ele está aplicando, a partir do núcleo do Evangelho, de que ele é testemunho de uma relação com Deus, ele está aplicando esse conteúdo em um dos temas centrais para o apóstolo João, e certamente você já deve ter reparado isso, que é o tema da luz versus trevas. Não sei se vocês já repararam, mas João gosta muito desse binômio, né? Luz e trevas. E, gente, a gente precisa se perguntar, o que significa isso? O que a Bíblia quer dizer quando ela utiliza essa linguagem, luz e trevas? A gente tem que refletir sobre isso em alguma medida. Em primeiro lugar, isso tem a ver, para o apóstolo João, com aquilo que o próprio Deus é. Vocês viram essa afirmação no versículo 5? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Então não existe nenhum resquício de trevas
na natureza de Deus. Então ele começa com uma afirmação sobre quem o próprio Deus é. Se Deus é luz, nós que temos, agora o tema que ele acabou de introduzir no início do capítulo, nós que temos comunhão com esse Deus, precisamos andar na luz e não nas trevas. Ele está querendo aqui, gente, enfatizar os efeitos dessa comunhão que ele anunciou no início. Então a gente parece que a gente foi para uma parte do texto, houve uma migração para os efeitos da comunhão. Como é que a gente consegue, por assim dizer, estabelecer critérios, um norte, para identificar se nós genuinamente fazemos parte da comunhão com Deus, e a gente pode de fato ser testemunha dela, ou se na verdade, por mais que a gente esteja muito próxima, essa luz, por assim dizer, não entrou verdadeiramente em nós. Então aqui ele está falando sobre os efeitos de se participar da relação, os efeitos da comunhão genuína que nós temos com a igreja e, portanto, com o próprio Deus. E novamente eu retomo a pergunta: o que é luz e trevas? O que significa, para usar a expressão do apóstolo João, andar na luz e andar nas trevas? Uma pista interessante disso, gente, é aquilo que João, às vezes, brinca com as palavras, quando ele fala sobre verdade e mentira, que é um dos temas centrais dessa perícope aqui. Repararam nisso? Ele não só fala de luz e trevas, como ele também fala bastante de verdade e de mentira. Atenção, olha como os termos, às vezes, parecem ser intercambiáveis nesse texto. Atenção no texto, gente. Ora, Deus é luz e não há nele treva nenhuma, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, atenção, mentimos e não praticamos a verdade. Então, o que quer que seja que signifique luz e trevas, tem alguma relação com verdade e mentira. Andar na luz é se aproximar da verdade, e andar nas trevas é se aproximar da falsidade, do engano, da deturpação. Gente, esse tema aqui ele é fundamental. As Escrituras, para fazer um parênteses aqui, uma digressão importante, no Novo Testamento a gente tem muitas imagens, a gente tem uma riqueza muito diversa e bela, por assim dizer, da obra que Deus realizou em nós, na nossa salvação. Então a gente às vezes fala disso como justificação, ou seja, nós fomos, por assim dizer, imputados pela justiça de Cristo, e os nossos pecados foram imputados em Jesus e condenados na cruz. Essa é uma linguagem central para os reformadores, especificamente Lutero, na Reforma Protestante. Mas existem outras imagens sobre salvação. A gente já falou de uma aqui, a imagem da adoção. É uma outra imagem que também, por assim dizer, abre os nossos horizontes de compreensão sobre a obra que Deus realizou em nós. Temos também a imagem de que nós fomos libertos, né? A imagem da libertação é muito utilizada no Novo Testamento e no Antigo Testamento para falar da salvação, de que nós estávamos reféns, por assim dizer, do nosso pecado e do império das trevas, e portanto Deus nos libertou. Então você tem muitas imagens. E uma outra imagem, muito recorrente no Novo Testamento, é a imagem da luz e das trevas. Vocês lembram daquele texto lá em Colossenses que fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Olha que interessante, nós estávamos em trevas e agora nós estamos na luz. Gente, o que essa imagem está querendo comunicar? Para pensar aí o que é viver em trevas. Vamos supor, por exemplo, que você, como eu, chegou nessa igreja pela primeira vez, mas houve um apagão, acabou a energia, e a gente tem um breu total. E eu não enxergo nada, então eu não conheço o lugar como vocês conhecem. O que vai acontecer comigo? Eu vou esbarrar na cadeira, e não vou saber que é uma cadeira que eu esbarrei. Eu posso talvez esbarrar na câmera, no Rafael, que estava bem ali perto da entrada. Gente, uma característica de viver em trevas é que você está em um determinado lugar, mas você não tem discernimento das coisas que estão à sua volta. Você não consegue distinguir o que é uma cadeira, o que é uma mesa, quem são as pessoas que estão à sua volta. Então, essa linguagem da escuridão diz respeito ao nosso acesso, ou a falta de acesso,
a realidade à nossa volta. Isso é muito importante. Quando eu estou nas trevas, eu não consigo, por assim dizer, compreender corretamente o mundo que está à minha volta. Eu posso estar naquele lugar, eu posso habitar na realidade, mas eu não consigo discernir a realidade corretamente. E, gente, a salvação, de acordo com o apóstolo João, opera em nós uma libertação das trevas. Isso significa o seguinte, inclusive você pode usar esse critério para se autoavaliar, para saber se você está amadurecendo na sua vida de fé e na vida de santificação. Uma das coisas que Jesus tem que operar em você é incorporar em você a mente de Cristo, para que você consiga enxergar as coisas como elas de fato são. Gente, isso aqui é muito importante. Uma das funções da obra de salvação operada por Deus é fazer você se aproximar do mundo como ele de fato é, como Deus o criou, sabendo, por exemplo, discernir o certo do errado, identificar aquilo que tem raiz pecaminosa, daquilo que é, por assim dizer, fruto da bondade de Deus. Para pensar, você consegue enxergar a realidade a partir da mente de Cristo? Você sente que a sua vida com Deus te aproxima cada vez mais de um bom discernimento do mundo real? É preciso que você saiba interpretar e ter um contato com a realidade que o ímpio não tem, porque ele está em trevas. A gente chama isso de visão de mundo, talvez, de uma experiência genuína com o mundo que Deus criou, porque o pecado, gente, ele faz isso com você, ele embaça a sua perspectiva das coisas, ele deturpa o seu contato com o mundo real, fazendo com que você pense que você está habitando na realidade, quando você talvez, por exemplo, está numa Matrix, numa invenção fruto da sua cabeça. Então a salvação precisa operar em você o andar na luz. E, gente, o que a luz faz quando ela habita em você? Faz com que você enxergue tudo aquilo que está em você e no mundo. E isso é, gente, num certo sentido, bom, mas muito terrível. A gente fala muito sobre isso, né, que Jesus é luz, a gente acha essa mensagem muito bonita. Eu acho que é muito bonita, mas ela também tem uma dimensão aterrorizadora. Quando você fala que Jesus é luz, você está dizendo o seguinte, que ao se aproximar de Cristo, ao habitar nele, Cristo vai iluminar cada centímetro de quem você é, inclusive os pecados que você tenta tanto esconder. E eu também, gente. Isso significa que quem está próximo da luz, está próximo da verdade de quem é e do que o mundo é. Não tem para onde correr. É por isso, gente, que lá no Evangelho de João, a gente não vai poder fazer exposição, mas tem algo muito interessante. Tem um capítulo, que é o capítulo da traição de Judas, que ele começa com uma declaração, falando que Jesus é luz. E no final do capítulo, você tem a traição de Judas. O que uma coisa tem a ver com a outra? É que a luz revela quem o homem verdadeiramente é. E se ele está falando de luz e trevas, aí faz sentido, né? O versículo que fala o seguinte, lá no versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por quê, gente? E ele fala isso no versículo 8, ele repete essa questão. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Vamos trocar aqui as categorias. Se a gente não reconhece o nosso pecado, é porque ou você está sendo dissimulado, porque você enxerga e não quer confessar, ou é porque você não acessa a realidade de quem você é. Você precisa de luz, você precisa se aproximar de quem Deus é. Agora faz sentido, gente. Se eu me aproximo de Jesus, eu tenho que encarar uma verdade dura sobre mim, que é a realidade do pecado. Mas aqui, atenção, não vamos perder o foco. Ele não está falando meramente se aproximar de Deus diretamente, misticamente, mas ele está falando se aproximar como de Deus, gente? Mediado, atenção, o assunto é o mesmo do capítulo 1, mediado pela comunhão dos santos. Isso significa que, se eu vivo em comunhão, a comunhão se torna um recurso do próprio Deus e uma ferramenta do Espírito Santo para revelar quem você é,
Versículo 9, o que acontece quando eu vivo em comunhão? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é, graças a Deus, né, gente? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Novamente, esse versículo precisa ser lido urgentemente no seu contexto. Aqui inclui, certamente, confissão de pecados para Deus, porque a gente tem acesso por meio de Jesus diretamente a Ele. Mas se Ele está falando da igreja, se Ele está falando da comunhão que nós temos com os apóstolos, que você tem aqui, entre os irmãos, isso envolve confessar os seus pecados entre os irmãos. A confissão, o princípio da confissão mútua de pecados, gente. Ser testemunha é isso. Testemunhar a Deus é testemunhar dessa vida de comunhão que você tem na igreja local, com seus irmãos, porque é nessa sinergia, é nessa harmonia, por assim dizer, que você cada vez mais vai se aproximar da luz e vai ter coragem, pelo poder do Espírito Santo, de confessar os seus pecados e ser purificado por essa promessa graciosa de Deus, que responde às orações, que responde às nossas confissões. A gente precisa confessar uns aos outros. Por quê, gente? Porque nós amamos a luz, já que amamos a Deus, que é luz. Gente, para encerrar, o que a gente deve fazer então? Eu queria destacar 2 pontos rápidos sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria muito enfatizar, gente, que, e essa pode ser uma boa ou uma má notícia para você, dependendo de onde você está, mas eu preciso afirmar isso para você. Se você foi verdadeiramente salvo por Deus, se você foi incluído na família da fé, a comunhão para você é algo que você já recebeu da parte de Deus. É isso que João fala aqui, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunhos. Os apóstolos não criaram nada a partir do zero. E ele fala assim, e é isso que eu vos anuncio, a qual já estava lá com o Pai, e que agora foi manifestado em Jesus. Então, gente, a comunhão, do ponto de vista cristão, não é criado pela igreja. A comunhão é algo que já está dado. Inclusive, se a gente for parar para pensar em como o apóstolo Paulo trata disso nas suas cartas, especificamente a carta de Efésios, que é uma carta que fala muito sobre eclesiologia, doutrina da igreja, comunhão dos santos. Ora, ele está enfrentando um problema que é uma divisão patente, evidente, que estava acontecendo na igreja local ali, entre os judeus e gentios. E o que ele fala para eles assim, vocês têm que se esforçar para ter comunhão entre vocês. Ele não fala isso não. Sabe o que ele fala? Vou ler esse versículo aqui, gente. Ele diz assim, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas, atenção na palavra concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Ele está dizendo isso para uma comunidade, gente, que aos olhos humanos não estava vivendo em comunhão, mas ainda assim ele está falando o seguinte, a comunhão está aí sim, porque a comunhão foi comprada pelo sangue de Jesus. Isso significa algo, tá? Quando você olhar para o seu irmão, principalmente naqueles momentos onde você está tendo uma intriga, um conflito com ele, para usar uma expressão do Dietrich Bonhoeffer, que eu gosto muito, no livrinho fino, mas muito profundo, gente, sobre comunhão, chamado Vida em Comunhão, ele diz o seguinte, você tem que olhar para o seu irmão mediado pela face de Cristo. Você não tem direito de olhar para o seu irmão de maneira direta. Isso significa o seguinte, que quando você olhar para o seu irmão, você tem que ver ele a partir daquilo que Jesus fez por ele na cruz. Esse tem que ser o seu primeiro olhar. E você tem que lembrar disso quando você for perdoar, quando você ofender o seu irmão, quando você for o ofendido, quando você estiver ressentido, e às vezes, gente, você está ressentido por uma injustiça real mesmo, você foi injustiçado, mas ainda assim, sendo injustiçado, o seu primeiro olhar tem que ser mediado pela obra de Cristo. A comunhão já é dada, ela não é criada por você, é por isso, gente, novamente eu vou citar aqui, Efésios 4, 3 a 6, sempre quando o Novo Testamento utiliza verbos para falar aquilo que a gente tem que fazer em relação à comunhão, ele fala sobre ser perseverante na comunhão. Olha que interessante, Efésios 4, de 3 a 6, o apóstolo Paulo diz assim, escuta com atenção, esforçando-vos diligentemente por
preservar a unidade do Espírito num vínculo da paz. Não é criar a comunhão do zero. Isso foi feito por Deus. A sua tarefa agora é ser intencional nessa comunhão. Preservar essa comunhão. Tem vários verbos. Proteger a comunhão é um outro verbo também muito utilizado. Perseverar na comunhão. São verbos, gente, de algo que nós temos que fazer de fato, mas a partir de algo que Deus já realizou, que Ele já fez. Então esse é o primeiro ponto. Você tem uma tarefa em relação à comunhão dos santos, e eu espero que você se lembre disso nesse dia, todos os anos, nesse dia do calendário cristão, que é o dia de todos os santos. Lembre-se disso, lembre-se da sua tarefa em relação à comunhão. Você tem preservado na unidade do Espírito, ou tem sido foco de dissolução? Ou tem sido foco de tropeço para a santificação e para o amadurecimento da fé do seu irmão? Está aí a tarefa que nós temos. E, gente, como isso é difícil? Isso é difícil porque a gente vive na igreja real, né? E não uma igreja inventada, né? Vocês vivem aqui nessa comunidade de fé. Então você tem uma tarefa específica em relação a esses irmãos aqui. O Renato, em relação à igreja dele lá na Assembleia de Deus. Eu, na minha missão lá na Presbiteriana. A gente tem uma missão, gente. Tratar com pessoas reais que Deus coloca diante de nós por meio da providência. E por último, gente, nós precisamos efusivamente lutar contra o individualismo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a sua relação com Deus, para usar uma expressão mais familiar, a sua espiritualidade, ela depende não só da sua relação com Deus, mas da relação que você tem com a sua igreja local, com seus irmãos que Deus colocou diante de você. Isso é algo que passa despercebido em nós. Normalmente, quando eu converso com os meus amigos que estão desigrejados, que estão desiludidos com a igreja local, eles sempre querem mostrar que eles mantêm ainda uma fé genuína com Deus. E eu não duvido disso. É claro que Deus trata conosco no nível individual, no nível pessoal, no nível íntimo. Mas eu tento lembrar, é claro, falando com muito amor, eu tento lembrar que provavelmente a fé desses meus amigos, ela já está comprometida em algum nível. Ela já está doente, ela já é imatura, eles não estão saudáveis, por assim dizer, na sua relação com Deus, porque eles prescindem, eles excluem a comunhão dos santos. E muitas vezes, você só vai conseguir enxergar algo sobre a sua relação com Deus, se você olhar para fora, na maneira como você lida com a sua igreja local, na maneira como você se esforça diligentemente por preservar ou não a unidade do Espírito no vínculo da paz. E você pode, inclusive, utilizar esse critério, finalzinho desse versículo que eu citei, no vínculo da paz. Eu pergunto para vocês, vocês têm sido um pacificador? E eu faço essa pergunta para vocês e para mim. Vocês têm sido um pacificador na comunhão? A comunhão é algo mais importante do que política para vocês? Vocês conseguem amar os seus irmãos que estão mais à direita? Vocês conseguem amar os seus irmãos que estão mais à esquerda politicamente? O que você vê na face do seu irmão? Política em primeiro lugar ou a face de Cristo? Precisamos nos tornar pacificadores, meus irmãos. A igreja carece de unidade. E é por causa da unidade e por meio dela, nunca fora dela, que nós teremos um post-tenebras lux. Ok? Luz. Esse tem que ser o tema da Reforma Protestante e também do Dia de Todos os Santos. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, porque a sua palavra, ela é poderosa, ó Deus. Ela de fato, ó Deus, por meio do teu Espírito, ela fala conosco. Inclusive, ó Deus, muitas vezes ela fala contra nós. Porque ela ilumina, ó Deus, o mais profundo do nosso coração e revela coisas que nós desesperadamente não queremos que sejam reveladas, ó Deus. Por isso nós
rogamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a se aproximar de fato de Jesus, a viver verdadeiramente a partir da união que temos com Teu Filho Jesus, para que a Tua luz, ó Deus, seja a nossa luz, para que a gente se afaste das trevas, para que a gente se entregue, ó Deus, à comunhão dos santos, aonde quer que nós estejamos, e especialmente, ó Deus, a comunhão da igreja local, Pai, onde o Senhor providencialmente nos colocou. Nos ensina, ó Deus, a cultivar amor, a cultivar a paz, a guerrear, ó Deus, pela paz, por meio do instrumento da oração, da humildade, das virtudes que o Senhor coloca em nós, do fruto do Espírito. Ó Deus, nos torne verdadeiramente pacificadores, nos ajude, ó Deus, a perseverar na unidade da igreja, perseverar, ó Deus, se esforçar diligentemente para manter, para proteger e para aumentar cada vez mais, ó Deus, a comunhão mística dos santos. Opere-se em nós, Deus, não a partir das nossas obras, mas do poder do Teu Espírito. Derrama o Teu Espírito, ó Deus, na igreja do Senhor, aqui em Brasília, nessa igreja anglicana, nas nossas igrejas irmãs, ó Deus, denominacionais. Ó Deus, derrama o Teu Espírito, mas um espírito de paz, um espírito de unidade, principalmente nós, ó Deus, que temos falhado nisso como protestantes, que a gente possa crescer em catolicidade, em unidade, e que a gente possa, de fato, ó Deus, preservar e purificar a Tua igreja. Nos ajude também a confessarmos cada vez mais os nossos pecados, para que a gente participe da purificação que Cristo tem feito, ó Deus, à Tua igreja, para que a gente se torne uma noiva sem ruga, sem mácula, perfeita, ó Deus, para o encontro contigo, Deus. Nos ajude nessa tarefa, porque sem Cristo absolutamente nada podemos fazer, em nome de Jesus. Amém.